Bom, voltamos, vamos aí para a segunda parte do plano de estratégias políticas e de implementação do discurso político e da resolução do estado de coisas em 3 níveis, né? Voltamos aí, né? Então, vamos lá, continuando, né? Então, falamos que existem 3 níveis aí na política. O primeiro nível, o plano constitucional, que está ligado à Constituição. Está lá no Congresso, são os deputados federais e os senadores federais. A representatividade de cada estado, a representatividade do povo, né, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da Constituição, no plano federal, no plano das federações, no plano das leis ordinárias e um plano maior, o plano constitucional. Anotaram? Anotem aí, plano constitucional. É o espaço de distinção entre a esfera da política e da sociedade, onde se distingue a esfera social da política, constitucional, federal, deputados federais, senadores federais e a sociedade de maneira geral. Existe essa distinção? Existe. Nós somos iguais a eles? Eles são iguais a... Não, é um plano constitucional de representatividade. Eles nos representam, eles fazem a lei, né? E eles fazem isso através de uma outorga de poderes. Vou anotar aqui no chat, outorga de poderes, outorga com T, outorga de poderes. Outorga significa atribuição de poderes, dar poderes, né? Então nós outorgamos poderes a eles, deputados federais e senadores, né? Nós outorgamos através de um mandato com T, não é mandado é de mandou, mandato é de outorga, e outorga é atribuição de poderes. Então nós, através do sufrágio universal, que é o voto, outorgamos, atribuímos poderes a eles, atribuímos a eles um mandato, né, de outorga, né, e esse mandato é de uma representação legal, uma representação constitucional. Portanto, número 1, plano constitucional, né, é o plano, é o espaço de distinção entre a esfera política e da sociedade. E aí temos a distinção entre sociedade, que somos nós, sócios do bem comum, e eles, o plano constitucional dessa mesma sociedade que nos representa, os deputados federais, os senadores que nos representam em cada federação, em cada estado federado, né? Eles nos representam, né, porque nós votamos, nós utilizamos do sufrágio universal, nós votamos para que eles nos representem, né, de acordo com a ideologia de cada partido, de acordo com o plano de governo de cada partido, do plano de governo de cada associação política ali envolvido no movimento político partidário. Número 1, plano constitucional. Número 2, plano da atividade política. Número 2, plano da atividade política. O que é essa atividade política? Que plano é? O número 1, né? Eu fiz uma distinção entre políticos e sociedade, né? Eu falei da forma da representatividade, do voto, do sufrágio, né, da associação de partidos políticos, né, um plano de vista constitucional, da lei, da Constituição, como funciona do ponto de vista constitucional. Lembrando que a Constituição é o documento que forma a sociedade, é a base da sociedade, e a Constituição Federal da República de 1988, né, é a última, é a mais atual. Bom, número 2, aí vem os partidos políticos. Qual é o nome do plano? Plano de atividade política. Quando eu falo de atividade, eu falo de ação. Que ação é essa? Não é? Ela designa a atividade da política em geral. Qual é a atividade da política em geral? Em geral, como se faz política, né? Como acontecem as disputas partidárias e a composição eleitoral. Este é o plano de atividade política, né?
como funcionam os partidos políticos, como eles se reúnem, como eles se associam, como eles fazem os blocos, né, as coligações partidárias. Tudo isso é o plano de atividade política, né? Como eles se pronunciam, qual é o plano destes partidos políticos, qual é o plano desses partidos políticos, né? O que eles têm, qual é a estratégia de atuação desses partidos políticos. E no início falamos de plano estratégico, plano tático e plano operacional, né? O plano estratégico é a estratégia geral, o plano tático é a estratégia individual de cada ponto em que o partido vai agir. Como vai agir na saúde? Na energia? Como serão os ministérios, né? Como será a atribuição para a cultura, para a economia, para a educação? É o plano tático, é a tática, né? Vamos atacar em tal segmento, com tal valor, com tais recursos, com tais nomes para tais questões. E o último é o plano operacional, é colocar em prática o que se planejou estrategicamente e taticamente, né? Então, estratégia, tática e operação. Três formas de agir. Três formas de agir na política. E agora, do plano de vista dos níveis em que a política atua, temos o plano constitucional, o plano da atividade política, que nós estamos falando sobre ele agora, o plano da atividade, o fazer política, né? Fazer política. Aqui nesse momento, por exemplo, né, temos aqui os alunos do chat ao lado, e aí nós vamos conversando sobre política, né? Eu não faço doutrina política em aula, eu sou contra a doutrina política em aula. Cada um tem que ter o seu pensamento e sua forma livre de agir, de pensar e de interpretar, e eu sempre dou os dois lados da moeda, né? Procuro não fazer críticas, mas ao mesmo tempo, né, nós não somos cegos, nem surdos, nem mudos, nem apáticos, sequer, né? Somos aí do senso comum, somos do senso crítico, temos opinião crítica formada, fundamentada, e vamos expor nosso ponto de vista, né, a respeito dos dois lados. E do ponto de vista dos dois lados, se colocar num liquidificador e bater na tecla 3, né? Ou por que 3, professor? Primeira via, segunda via, terceira via? Não, nada disso. Nem existe terceira via no Brasil, né? A terceira via é um barco furado no Brasil, né? A terceira via é para desviar votos da primeira via, né? A terceira via serve para desviar votos da primeira via, serve para confundir a terceira via. Então, o posicionamento, obrigado, Márcio. Este posicionamento de juristas que somos, juristas que sempre seremos, é o posicionamento claro, não é um posicionamento oportunista, porque juristas não são oportunistas, juristas não devem ficar dando entrevista na televisão, juristas não são artistas, não são menestréis da corte, né? Não são poetas nem filósofos da corte para ficar falando bonito sobre política. Juristas não se prestam a esse papel, juristas devem aplicar a lei. Sed lex, dura lex, né? É dura, mas é a lei, e nós temos que pegar a lei como vem, no máximo fazer interpretação ou restritiva ou ampliativa, mas do próprio texto legal, e aplicar a lei. Ponto. Essa é a questão, né? Se você gosta de Jair Bond 22, ou se você gosta de Nine Finger, né, como o pessoal brinca aí na política, né? Tanto faz isso aí, né? É só uma guerra ideológica, porque no fundo o Estado desenvolvimentista que vem desde 1930, especificamente 1937, o Estado Novo, de lá para cá, a política desenvolvimentista do Brasil é a mesma, para a esquerda e para a direita, que sequer existe em nosso país. Nosso país existe um Estado desenvolvimentista, mas nós somos críticos do ponto de vista não da crítica, de criticar, né? Mas nós somos críticos do ponto de vista de termos opiniões críticas, termos opiniões que passam pelo senso crítico, passam por um fundamento, com bases de argumento, com bases históricas, né? E aí nós emitimos a nossa opinião sem, evidentemente, denegrir esta ou aquela conduta, ou enaltecer esta ou aquela conduta, porque no final nós sabemos, né? O objetivo do Brasil, né, é o Estado desenvolvimentista, é desenvolver o país, seja
pela esquerda ou pela direita, nós temos que desenvolver o país. E existe um grande contrassenso nessa política mundial aí, né? Um contrassenso, uma contradição, um paradoxo, um ortodoxo, um antagonismo total em tudo que se fala e em tudo que se faz. O Brasil é aliado dos BRICS, mas vive correndo atrás dos Estados Unidos, que é inimigo dos BRICS. Ora, onde é que está a lógica disso daí? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Os maiores parceiros do Brasil são China e Rússia. E o presidente vai lá para os Estados Unidos pedir a bênção para os inimigos de China e Rússia. Percebem que existe uma contradição, um paradoxo? Porque o Estado ele é desenvolvimentista, tanto faz esquerda e direita. Eles querem desenvolver o país, todo mundo quer desenvolver o país. Esse é o objetivo do país, desenvolver o país. Estado desenvolvimentista. E essa política desenvolvimentista, de onde vem? Dos militares, do regime militar, de 1937, do Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas a ideia é de Vargas? Óbvio que não. A ideia também não é de Vargas. A ideia é uma mistura do materialismo histórico de Karl Marx, da luta de classes, que surge esse movimento em 1980 com quem? Com quem? Com alguém? Com ele, com Lula. Mas não, obviamente Lula não é o principal autor também da ideia, né? O Lula é o coautor da ideia, né? Se fosse na Bíblia, Lula seria Moisés. E o autor da ideia, ao contrário, né? Lula seria Arão, né? E o Moisés é o autor da ideia, o fundador do Partido dos Trabalhadores, né? Que seria o outro, que na verdade é o primeiro, né? O fundador, e aí depois ficou para Lula a chave, a cabeça do negócio, né? O desenvolvimento da ideia. Isso do ponto de vista do antagonismo, porque do ponto de vista da frente do desenvolvimentista do país, a ideia é de Adam Smith, John Maynard Keynes, é dos liberais da direita, né, do século anterior. Eles implementam a ideia, Getúlio Vargas copia a ideia e desenvolve a ideia por falta de uma burguesia. Foi falado na aula de ontem, né? Quem perdeu a aula de ontem tem que assistir, né? Falamos 2h30 só sobre este assunto. Bom, hoje, voltando aqui nos 3 níveis da política, falamos aí do plano constitucional e estamos falando da atividade política. Então, do ponto de vista da atividade política, existe a reunião dos partidos, a montagem dos partidos, as coligações dos partidos de acordo com a ideologia de cada partido, de acordo com o que pensa e age cada candidato, cada partido, né? E por último, terceiro nível da política. Qual é o terceiro nível? O terceiro nível é o plano das políticas. Anotem aí, plano das políticas. Este é o mais importante dos 3. Para nós é o mais importante. Por quê? O primeiro plano constitucional. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, é onde eles entram na política e se formam como partidos. Segundo plano, a atividade desses partidos. E terceiro plano é onde chega os pedidos, onde chegam os problemas, é o contato, é a ponta entre a sociedade e os partidos políticos. Então eu vou lá como povo, não como representante do povo, não represento ninguém, eu vou como povo e chego, bato na porta do partido político, ou em algum gabinete de algum senador, algum deputado, ou se eu bato na porta, ou se eu envio um e-mail, existe essa possibilidade? Vocês já enviaram e-mails para os seus candidatos? Podem enviar, existe uma lista na internet sobre e-mails de todos eles. Mandem propostas, mandem opiniões, mandem críticas, mandem sugestões, né? Ah, professor, mas duvido que eles vão ter tempo para ter... duvido que eles terão tempo para analisar as propostas. Pessoal, eles têm uma assessoria enorme, né? Uma enorme assessoria que vão sim procurar avaliar, vão sim procurar ler todos os e-mails que chegam até eles. Por que é importante para eles darem retorno aos e-mails? Porque eles são representantes do povo, né? E se a proposta que chega
os favorece, ora, nada melhor do que implementar essa ideia que nem deles é do povo, né? Então eles pegam a ideia e colocam essa ideia aqui, neste terceiro nível, plano das políticas. Falamos de plano constitucional, falamos de plano da atividade política e agora estamos falando de plano das políticas. O que são as políticas? Bom, vamos lá. Eu vou falar de dois temas e vou voltar nesse plano das políticas. Primeiro tema, decisão política e segundo tema, política pública, ok? Então vamos lá, vou começar de trás para frente. Vou começar sobre a política pública. O que é uma política pública? Geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Exemplo, privatização de estatais, é o tema do dia, e reforma agrária, é um tema passado, mas atual. E aí, doutores e doutoras, plano das políticas. Vamos falar dos planos das políticas, volto para o plano das políticas, vou falar antes do que é decisão política. Decisão política compreende uma escolha dentre um leque de alternativas, conforme hierarquia de preferências dos autores envolvidos. Depois nós vamos falar o que são autores políticos, né? Expressando uma certa adequação entre os fins pretendidos e os meios disponíveis. O que temos aí para atender os fins, né, pretendidos? O que dispomos de capital, de recurso humano, de recurso material para atender os fins? Vamos falar da Água do Sertão também, né? Exemplo, agora um exemplo aqui, né? Emenda de reeleição presidencial. Isso daqui não é um tema interessante, não. Vamos ficar na Água do Sertão, estatais e reforma agrária. Água do Sertão, estatais, tema atual. Tema mais atual de todos, estatal, venda da Eletrobras, né? É interessante vender a Eletrobras? Segundo o governo, né? E a Petrobras? A Petrobras, quando dava prejuízo, quem pagava o prejuízo da Petrobras? Falamos isso na aula de ontem. Quem pagava o prejuízo da Petrobras era eu, você, Alisson, Brenda, Guilherme, Leandro, Luiz, Numa, Márcia. Vocês é que pagavam o prejuízo da Petrobras. Nós é que pagávamos o prejuízo da Petrobras quando dava prejuízo. Agora com lucro de 30% a 40%, um lucro absurdo, fora do normal, acima de todo o contexto global, ninguém lucra mais do que a Petrobras. Agora, aonde vai parar o lucro da Petrobras? No seu bolso? No meu bolso? Quando dá prejuízo para nós, povo. Quando dá lucro somente para os donos. Ah, professor, mas aí o governo é dono da Petrobras. O dinheiro do governo é reinvestido na Petrobras para que ela dê mais lucros. Então, onde é que vai parar? Eu nem lucro e nem tenho benefícios. Prova que não tem benefícios. Provo. Combustível a mais de R$10 no Acre. Combustível a mais de R$7 aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Então, eu provo que não dá lucro e não dá benefício. Lucro não dá, porque eu não sou acionista, eu não lucro. Ah, mas eu deveria ter pelo menos um benefício. Qual é o benefício? Redução no preço de combustível. Na sociedade, estaríamos beneficiados com a estatal. Não temos lucros e não temos benefício. Eu ia bater, mas vai dar problema no vídeo. E não temos benefício também em relação a esta estatal. Qual é o tema da aula de hoje? 3 níveis da políticas. Plano constitucional, plano da atividade política e agora plano das políticas. O primeiro e o segundo eu já falei, estou falando do plano das políticas. Qual é a política que estamos discutindo? Política estatal. Vende estatal? Fica com estatal. Fica com estatal para quê? Para ter lucro ou para ter benefícios? Não tenho lucro nem tenho benefício. Ora, professor, mas que visão simplista. Ué, quer mais simples que isso? O povo é simples.
Exige questões simples, exige medidas simples. Ah, professor, mas aí tira a estatal do Brasil e dá para o exterior. Já é do exterior. Os acionistas minoritários, todos eles são grandes acionistas do exterior. Eles só não são a maioria por enquanto. Quando vender a parte do governo, aí eles tomam conta como eles sempre tomaram conta. Lucrando e se beneficiando. E no prejuízo, quem paga o prejuízo? O povo paga o prejuízo. Mas na hora do lucro, o povo nem lucra nem se beneficia. Você é contra ou a favor da venda da estatal? Esse é o tema da aula de hoje. Plano das políticas públicas. Plano das políticas públicas. Qual é o plano? Plano A ou plano B? O plano A é esse daí. Manter a estatal com lucro de 40% e combustível na estratosfera. Além da estratosfera, o preço do combustível. Ah, eu troquei meu carro a gasolina por um carro flex. Não vale nada. Primeiro que a gasolina é muito misturada, é batizada, nem é gasolina pura. Ah, o carro flex é um carro com biocombustível, com combustível natural, ele funciona a álcool. Nem álcool é utilizado mais o termo, agora é etanol. Porque agora é um combustível, antes não era. Antes era o álcool, agora é o etanol. O etanol tem que estar na proporção de 70 a 100 para dar lucro, para dar para compensar. Pessoal, não compensa. Não compensa. Você coloca álcool, ele acaba mais rápido, ele não rende. O motor também dura menos do que um motor a gasolina. E aí vai. Eu não sou mecânico, mas eu tenho 3 carros na minha garagem e sei o que eu estou falando. Né? Não presta. Aí você compra um carro a diesel, né? O diesel é bom. Aí você começa a usar o biodiesel, o S10, que é o mesmo historinha do álcool, né? É outro diesel que não presta. E aí vai. Por aí vai. Aí daqui a pouco vem os carros elétricos. Poxa, existe uma crise de energia no mundo, uma crise energética no mundo. Todo mundo fala disso. A energia é caríssimo, absurdo, mas todo mundo está dizendo que o carro elétrico é melhor do que os outros. Claro que não é. Óbvio que não é. Certeza absoluta de que não é. Sem falar que para trocar as baterias do carro elétrico, você está achando que é igual trocar uma bateria de celular? Você está achando que é uma bateria? Está achando que é barato a bateria do carro elétrico? Ah, professor, mas tem que trocar a bateria do carro elétrico? Ah, uma hora ela dá problema. E dá problema. E dá muito problema. E quando tem que trocar é o preço de um carro. Como assim, preço de um carro, a bateria? Não, não é uma bateria, é o conjunto, a manutenção, tudo isso aí, né? Você compra um carro de 300 mil reais, um carro elétrico, vai trocar a bateria, 15 mil para trocar a bateria, 20 mil o preço de um carro a gasolina, um carro a gasolina. Um carro a gasolina. Ah, mas 15 mil é um carro velho, mas é um carro que anda, que funciona, que faz a mesma coisa que o outro, te leva para onde você quiser. O brasileiro já tá nessa, já tá tipo assim, não, se me levar até ali eu tô no lucro. Nós brasileiros já estamos assim. Não é verdade? Será que eu sei que eu tô mentindo? Será que eu falei alguma besteira aqui? Pessoal, no chat aí, né? Dentro do tema que estamos falando, será que eu falei alguma coisa, será que eu me enganei? Ah, vou comprar uma motinha, uma moto que vai fazer 30 km com litro, uma 125, uma CG, né? CG 125, motinha econômica, né? Anda, que é uma beleza, né? Não é assim? Pois é, mas não atende todas as nossas questões aí pessoais, né? De família, de passeio, de lazer, de transporte, de transportar mercadoria. É mais uma moto para um trabalhador, acho eu, né? Só acho, né? Não tenho certeza dessa questão. Comentando. Do plano de vista das políticas, do plano das políticas, né? O terceiro nível da política, o que nos interessa, o que é o tema da aula de hoje, o plano das políticas, designa, enfim, a política pública, ou seja, o processo pelo qual são elaborados implementos, né? Ou implementados os programas de ação pública. Qual é a ação pública, a atividade pública? Vender ou não vender a estatal? Eu falei de um outro tema. Qual que era o outro tema? O outro tema era reforma agrária. Tema antigo, mas atual, reforma agrária. Olha só. 13 anos e meio do governo anterior, né? Do governo do Lula, com a Dilma, com o tema.
13, 14, 15, 13, 14 e meio, 15, 16 anos, né? Desse pessoal aí. O que acontece? O que eles fizeram, né? Estes três, né? O que eles fizeram? Eles implementaram o Estado desenvolvimentista, assim como o pessoal da direita implementou o Estado desenvolvimentista, assim como o atual governo, né, é o mais adepto do Estado desenvolvimentista. Afinal de contas, eles se dizem militares e o Estado desenvolvimentista é dos militares, que nem é dos militares, é de Smith, é de Keynes, né? O welfare state, o bem-estar social, né? Os planos de política para desenvolver o Estado. Sendo que aqui nós não temos uma burguesia para encabeçar, não tínhamos, né? Uma burguesia para encabeçar o movimento, como houve na França, como houve nos Estados Unidos, como houve na Inglaterra. Aqui nós não temos, na verdade, nós não tivemos essa burguesia, então o próprio governo tomou as rédeas e fez uma revolução às avessas. Autoritarismo, militarismo, revolução às avessas, né? De cima para baixo vamos implementar e vamos desenvolver o Estado. O Estado desenvolvimentista, ele vem lá de 1930 até hoje, 18 de maio de 2022, temos um Estado desenvolvimentista. Do plano das políticas, que é esse terceiro nível da política que nós estamos discutindo aqui, do plano constitucional, a formação dos políticos, a separação entre sociedade e política, sociedade e representantes. Do ponto de vista da atividade, os partidos políticos, os agrupamentos, as divisões ideológicas. E agora, por último, o plano das políticas. Neste plano das políticas, agora por último, discute-se as políticas dos políticos. Mas como que se discute a política dos políticos? A sociedade leva a um problema. Qual é o problema atual? Preço dos combustíveis. Qual é o problema mais em voga? Petrobras. Dá lucro ou dá prejuízo? Dá lucro. Dá lucro para quem? Para a própria empresa, mas o governo é dono da empresa também, não é o único, é o dono da empresa também. Então, o governo lucra, reinveste na própria Petrobras, não é? E nós não ficamos com nada. Nem lucramos porque não somos acionistas e nem somos beneficiados porque a prova disso está no preço altíssimo, elevadíssimo dos combustíveis. O governo federal está fazendo sua parte? Zerou os tributos federais. Zero. Pode pegar a notinha fiscal, zero tributos federais. Não pagam impostos para o governo federal. Mas isso faz parte de um plano de políticas. O governo diz para os seus eleitores: fizemos a nossa parte, zeramos o imposto. Mas o governo, como dono da Petrobras, deveria fazer mais que isso. Não só zerar o imposto. Deveria implantar políticas públicas de pressão na própria estatal e um plano de ideias para baixar efetivamente o combustível, para realmente beneficiar a população, já que o governo é dono da Petrobras junto com outros acionistas. É o majoritário, manda, deve implementar políticas que favoreçam o povo. Não só questão de lucro. Tudo bem que nós não lucramos porque não somos acionistas diretos, mas deveríamos ser beneficiados e não somos beneficiados. Então, na hora do prejuízo, nós pagamos a conta, na hora do lucro, nós não lucramos e nem nos beneficiamos. Não nos beneficiamos. Então, qual é o plano de política para essa estatal? Vende a estatal. Entrega para a iniciativa particular e abre concorrência no Brasil para quem quiser vir vender combustível e, de acordo com a oferta e procura, haver uma redução real, verdadeira, efetiva, beneficiando a sociedade, beneficiando a população. Isso tem que acontecer. Estou fazendo política? Negativo. Estou doutrinando? Não faço isso. Quem me conhece sabe, desde do semestre de Ciências Políticas, Metodologia, Pesquisa Científica, aqui na aula de Ciências Políticas, né? Aqui é o primeiro período. Ciências Políticas, não tem doutrinação, né? Quem quiser seguir a esquerda, segue a esquerda. Quem quiser seguir a direita, segue a direita. Lembrando que nosso país não tem nem direita nem esquerda. Existe um Estado desenvolvimentista baseado nas ideias de Keynes, de Smith e de Marx, tudo misturado, tudo junto, tudo misturado, numa revolução às avessas, ao contrário, porque aqui não teve burguesia para fazer revolução, não teve matança, não teve destruição. Teve o autoritarismo que veio de cima para baixo, não veio de baixo para cima. Então, nesse autoritarismo foi implantado o que eles queriam e o que eles quiseram, e de lá para cá, o único objetivo é desenvolver o país. Chegou num ponto, né, de hiperinflação e descontrole que teve que entregar o país para o povo. Qual é o nome disso?
Democracia. 1980. Foi entregue. Por isso que a aula de ontem é tão importante. A aula que fala só sobre o Brasil. A aula que fala do plano desenvolvimentista, né, do nosso país. Essa é a aula que fala sobre isso, né? Nós falamos 2h30 sobre isso. Eu tenho um resumo dela no canal que eu acho que deve dar 30 ou 40 minutos, né? Que fala da parte mais importante do plano desenvolvimentista. Agora aqui, né? Aqui, pessoal, nós temos que entender que os 3 níveis da política se dão nesses 3 níveis. Do ponto de vista constitucional, tem uma formação dos nossos representantes, por federação, por estados, né? Pelo Distrito Federal, deputados federais, senadores, né? Temos a representatividade do ponto de vista constitucional, baseada na Constituição, que é o documento que constitui o país, que forma o país constitucional. Número 1. Plano de atividade. A ação dos políticos. Número 2. E 3 agora, o mais importante, as políticas públicas. Qual é a política pública do momento? Venda da Eletrobras, combustíveis, energia elétrica nas alturas. E todo mundo falando de ter carro elétrico, né? A balela do momento, né? Ah, professor, mas você está indo contra a França. Contra a França, que não tem petróleo, né? Por isso que eles querem ter carro elétrico, não tem petróleo lá. Então vamos falar. Ah, mas e o petróleo da Venezuela? É igual o petróleo do Brasil, né? É o petróleo, não é o combustível refinado. Por isso que o combustível aqui é tão caro, fora outros problemas que a gente não vai mencionar aqui, porque não tem a ver com a política, com o plano das políticas públicas que nós estamos trabalhando aqui em aula, né? O plano das políticas públicas que nós estamos trabalhando aqui em aula tem a ver com o que fazer, com o que solucionar, o que chega da sociedade para os nossos representantes, o que chega da nossa sociedade para os políticos, o estado de coisas, né, que resultam num problema que devem ser levados aos políticos para que eles possam resolver este estado de coisas. E aí temos 2 momentos. O primeiro momento, decisão política. O que fazer com esse estado de coisas que está sendo nos apresentados, que é a questão da estatal, né? Então, essa decisão política corresponde a uma escolha dentre um leque de alternativas. Então, o que nós vamos escolher? Nós vamos cuidar da Eletrobras, nós vamos cuidar da Petrobras, nós vamos reduzir o preço do combustível, nós vamos vender a estatal, nós vamos manter a estatal, nós vamos reduzir a gasolina, nós vamos misturar a gasolina, nós vamos resolver o problema do ICMS, reduzindo o ICMS, vamos retirar PIS, COFINS e ICMS do governo federal, mas vamos também fazer uma isonomia tributária em todos os estados, colocando todos os estados no mesmo nível e fixando um patamar, né, máximo de cobrança. Qual é o máximo de cobrança? 25% para qualquer estado. Quem cobrar 26%, 27%, que existe isso, hein? 27%, salvo engano, não vou lembrar aqui não, mas na Bahia 27%, Rio de Janeiro 35%, que absurdo! Né? Acre também, eu acho que é 35% ou mais de ICMS. A cada R$10, R$3,50 vai para o governo do estado do Acre. A cada R$100, R$35 para o governo do estado do Acre. Se o ICMS for esse 35%, que eu não sei, eu estou chutando aqui o número, tá? Mas eu sei que é nessas proporções aí. Aqui em Alagoas, parece que é 27%, olha só, né? O Alisson está nos informando aqui que é 27% lá em Alagoas, salvo engano, salvo melhor juízo, né? Não tenho certeza, mas parece que é isso. Na Bahia é 27%. É muito caro, pessoal, é muito caro. 29% é muito caro. De cada R$1.000, R$290 vai para o governo não faz nada. Nada, não te dá um benefício por esses R$290 que você coloca de imposto no governo. Não te dá um benefício, não te dá desconto no combustível, não melhora as estradas, não melhora a pavimentação, não reduz o IPVA do teu veículo automotor, não te dá condições de rodagem, não melhora, não te dá assistência nas rodovias, nada. Se você anda numa concessionária com pedágios e o seu veículo quebrar, por conta daquele pedágio altíssimo que você pagou para rodar na estrada,
né, é que você vai ter um socorro. O socorro não é do governo, o socorro é dessa concessão pública, né? Concessão pública para o privado. Quem vai agir? O privado, que está faturando altíssimo para poder mandar lá um guincho para guinchar o seu veículo de um ponto para o outro. Só isso. Se faltar combustível no seu veículo durante o percurso, eles chegam e colocam combustível no seu veículo. Sabia disso? Coloca combustível no seu veículo. O que você não sabe é que você paga por esse combustível, né? Óbvio, né? Eu acho até justo, né? Você não fica na mão, ele vai, coloca, olha, deu X de combustível, deu tanto, você paga na hora ali, né? E pronto, tá tudo certo. Eles dão um jeito, né? Por conta de que você paga um alto valor para transitar naquela rodovia. Não é de graça, né? Não existe nada de graça no nosso país, né? Aqui em Brasília costuma-se dizer que não existe almoço de graça, e não existe mesmo almoço de graça, né? Não existe nada de graça em Brasília, nada. Nada vezes nada é de graça em Brasília, Distrito Federal, assim como não é nos outros estados da federação, mas aqui existe essa política de vida, né, de não se fazer nada de graça sem a devida remuneração, né? O barato sai caro, como se diz por aqui. Bom, para fechar o terceiro nível de política, né? Nessa segunda parte da aula, porque a primeira caiu, nós fomos e voltamos, né? Então, anotem aí. Plano das políticas designa, enfim, a política pública, ou seja, o processo pelo qual são elaborados e implementados os programas de ação pública. Quais são esses programas de ação pública? O governo federal, antes de se eleger, falava que tinha direito a armar a população. Porque, segundo o governo, não pode colocar um policial militar ou civil na porta da casa de cada um. Não pode colocar um policial civil junto com cada família, junto com cada pessoa, junto com cada habitante, em cada local, em cada momento. Então, o governo entende que você pode ter uma arma particular para a sua segurança pessoal e particular, né? Dentro da legalidade e da legítima defesa. Esse é o primeiro ponto do armamento, dos armamentistas. O segundo ponto dos armamentistas é a soberania do povo em relação ao próprio governo. Se houver um governo déspota, um governo ilimitado, desenfreado, autoritário, querendo tolher as liberdades de expressão, liberdades individuais da população, de se manifestar pela democracia, o poder exercido pelo povo, se isto acontecer e houver uma repressão contra o povo armado poderá rebater essa repressão armado. Vocês acham que não é isso? É isso. O próprio presidente já falou isso em entrevistas. Eu não sei qual é a entrevista, não lembro o que ele falou, mas eu lembro que ele falou, não sei se com essas palavras, mas ele disse exatamente isso, né? Tem que ter a proteção individual e tem que ter a proteção para não ser escravizado. Isso é uma política copiada da norte-americana, que lá tem 2, 3, 4 armas em cada residência. E tem armas o cidadão anda armado. Não anda armado na cintura e tal, mas geralmente ele anda no porta-luva, no carro, sempre tem uma arma, né? Não tem briga de trânsito. Sabe briga de trânsito? Essas que tem aqui no Brasil, lá não tem não. Não é só porque que não tem? Porque o cara da frente sabe que o de trás está armado, que o da direita está armado, que o da esquerda está armado, que o da frente está armado. Se ele abrir o vidro e xingar o da esquerda, ele não sabe de onde vai vir o tiro, de onde vai vir o problema e como vai vir o problema. Então não tem briga. Não tem briga. No trânsito não tem briga não. Só se ele estiver muito louco, ensandecido, para ele sacar a arma e sair enfrentando todo mundo. Porque todo mundo vai reagir, vai reprimir o mal, né? Não é isso mesmo? Então ninguém briga lá no trânsito. Não tem briga no trânsito. O ladrão, antes de assaltar uma residência, ele não pensa uma vez, nem duas, nem três. Ele nem pensa em fazer isso. Né? Porque se ele sabe que vai encontrar uma família armada, né? Ele sabe que ele vai ter esse tipo de problema. Antes de assaltar, ele não vai assaltar, né? E se ele for assaltar,
o planejamento de assalto é muito diferente e é um assalto muito arriscado, e o número de assaltos à residência, salvo engano, né, a gente sequer ouve falar desse tipo de assalto, né, por conta de que os ladrões não arriscam tanto quanto aqui, porque aqui sabe que vai encontrar a vítima desarmada, né? A presa vai estar indefesa e vai ser vitimada pelo ladrão armado. Então, do ponto de vista do plano das políticas, que é o que nós estamos falando, é o foco da aula. Qual é o plano de política do governo atual? Armar a população. O plebiscito de 2005, vou anotar aqui, 2005, não foi obedecido, não foi respeitado, não respeitaram as urnas. O povo votou pelo armamento, o povo votou pelas armas, votou pelo direito das armas. Em 2005, votou, vou anotar no chat aqui, 2005. Não tem argumento contra isso. Contra 2005 não tem argumento, a maioria venceu pelas armas, correto? Tô errado? Se estiver errado, coloque aí no chat, pessoal. Ou entre em áudio, vídeo, né, e fala, você está errado. Não, não estou errado. Em 2005 o povo votou a favor das armas. Certo? Está correto? Está correto. Desde que se respeite a uma legislação. Mas de 2005 para cá, com o governo anterior, né, eles praticamente, de forma ilegal, criaram o Estatuto do Desarmamento, né, contra a vontade popular, que é o plebiscito, que é a forma mais direta de democracia, a maior, mais saudável, mais direta, mais absoluta democracia, que é o plebiscito de plebe. A plebe vota diretamente no seu interesse. Qual é o seu interesse? Qual é o interesse da plebe? Armamento. Aí vem o governo, Estatuto de Desarmamento. Uma ideologia falsa, hipócrita contra a vontade do povo, desarma o povo. Eu estou sendo contra ou estou sendo a favor? Estou constatando fatos. Aí fizeram o Estatuto de Desarmamento. Prometeram indenizações, que teve gente que até hoje não recebeu essa indenização. E prometeram dificultar ao máximo e botando gente na cadeia por simplesmente estar portando armas. O judiciário entendeu esse abuso. O judiciário, sabendo que é crime inafiançável, porte de arma é inafiançável, não tem fiança. Sabendo que é ilegal portar armas, sabendo de tudo isso, quando vai para a delegacia, o delegado fala, primário, bons antecedentes, tinha uma arma em casa, tal, não estava portando. Não, fiança de R$1.000. Depois você vem aqui na conversa. Aí vai para o fórum, chega no fórum, primário, de bons antecedentes, estava portando arma. Artigo 28 do Código Penal. Acordo de não persecução penal. A arma é sua? É minha, sim, senhor. Tem registro? Tem, sim, senhor. O que você tem para portar ela? Não tenho nada. Por que você portou? Ah, deu vontade. Então tá bom. Você vai pagar aí R$1.000, tá? Vamos fazer um acordo aqui. Tá liberado. Não vai ficar com o nome sujo, não vai ficar com restrição. Confessa que a arma é sua? Confessa, é minha. Eu quero minha arma de volta. Eu tenho nota dela, eu paguei por ela. Aí devolve a arma pro cara, o cara bota em casa, paga uma multa de R$1.000. Acordo de não persecução penal, artigo 28 do Código Penal. De acordo com o plebiscito. De acordo com o entendimento do judiciário. Contra a lei. Que lei é essa? Estatuto de Desarmamento, que é um estatuto contra o povo. Porque o povo optou pelas armas. É isso. Estou provando a ilegalidade de uma lei, né? Estou provando que é contra o interesse do povo. Estou sendo a favor do governo? Não, pessoal, não estou falando de governo. Estou falando de lei, né? Estou falando de governo, estou falando de lei. O próximo governo que quer vir, né? Se vier, aí vai tentar impedir tudo isso de novo e vai cair nisso daí, porque é contra a vontade do povo, né? Se fizer um novo plebiscito, dá o mesmo resultado, ou pior, né? Porque agora a discussão se acirrou, né, em relação a isso daí, né? Bom, plano de políticas, voltando à Petrobras. Se dá lucro para os acionistas, dá lucro para o governo pega o lucro do governo e investe na empresa, e ninguém ganha, ninguém lucra. Se dá prejuízo, o povo paga o prejuízo. Essa é a prova de que não serve para nada. Ah, professor, e os milhares de empregos que estão na Petrobras? Plano desenvolvimentista dos militares, que na verdade não é dos militares de 1930 nem de 37, na verdade é um plano de Keynes, é um plano de Adam Smith, é um plano lá de trás,
de jogar, de injetar, de inflar a estrutura, crescer a estrutura para movimentar o país. Esse é o plano. É o plano que nós vimos lá no segundo módulo, que falamos na aula de ontem, do plano desenvolvimentista do país. Esse é o plano, não é nenhum plano de esquerda, nenhum plano de direita, é um plano desenvolvimentista. Essa é a questão. Então vamos resumir aqui o que nós falamos até o momento. Dentro do tema da aula de hoje, decisões políticas, estratégicas, táticas e operacionais, temos aí o plano estratégico das políticas, que é um plano maior, geral. Qual é a estratégia em relação às estatais? Qual é a estratégia em relação à energia do país? Energia elétrica, energia de combustíveis, eólica e etc. Então esse é o geral, é o geral. Quando eu falo de um plano tático, a tática vai ser a individualização do geral. Saio da energia e vamos mexer somente com a gasolina, somente com o álcool, o etanol, né? Somente com o gás, somente com a energia elétrica. Então, né? Esse é o tático. E o operacional? O que efetivamente faremos? O plano operacional. Qual é a operação efetivamente? Tá? Já já nós vamos pro chat aí. Tá um debate no chat aí, já já a gente vai pro chat, né? Então, olha só. Agora, os 3 níveis onde se constrói a política. O primeiro nível, plano constitucional, que são os partidos, são os políticos, né? Do ponto de vista da Constituição. Deputados federais, estaduais, senadores, né? O presidente da República. Não estou falando, por enquanto, de STF, Superior Tribunal Federal, porque, embora eles sejam políticos, embora eles sejam nomeados de uma forma indireta, etc e tal, para mim eles são políticos, né? E com todo o respeito que eles merecem, que eles têm, e com tudo que eles representam, né? Mas eu não coloco eles nesse plano constitucional, embora seja do plano constitucional, né? Estou falando aqui daqueles que o povo escolhe para o plano das políticas. Estou falando destes, né? Então, porque eles vão, na verdade, aplicar a lei. Não vão fazer a lei nem dirigir o país. Quem dirige o país é o executivo. Quem faz a lei é o legislativo. Quem faz a vontade do povo é o legislativo. Estamos falando do plano constitucional, que é o espaço de distinção entre a esfera política e a sociedade, não é? Do plano da atividade política, os partidos políticos, que eu poderia nomear aqui, PSDB, PT, PL, PSC, e etc, né? Aí tem essas divisões por ideologia, por formas de se organizar politicamente, o plano da atividade política e quais são as atividades que esses partidos desenvolvem. Agora, o terceiro e último, esse é o mais importante, o plano das políticas. Aqui sim vai se operacionalizar a estratégia e a tática, né? Vamos operacionalizar no plano das políticas, que designa, enfim, a política pública, ou seja, o processo é atividade, é um conjunto de atos, né? Pelo qual são elaborados e implementados os programas de ação pública. Qual é o programa de ação pública que nós discutimos aqui na aula de hoje? Falamos de armamento, desarmamento, falamos de Petrobras, Eletrobras, e agora falar um pouquinho de reforma agrária. No FHC, Fernando Henrique Cardoso, né, foi na época dele que se criou lá, né, diversas políticas públicas dentro de um programa de políticas públicas, dentro de um plano de ação de políticas públicas para o quê? Para a reforma agrária, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né? Ah, professor, mas foi lá que foi criado? Não, não foi lá que foi criado. Como tudo foi criado no nosso país, no Estado desenvolvimentista, de lá para cá houve um crescimento nessa época, né? Houve uma movimentação nessa época, houve verba, houve uma operacionalização deste plano de política pública nessa época. E se dividiu terras públicas para quem não tinha terra. Se deu terras para quem não tinha terra, para quem estava na fila das terras, e de lá para cá existe esse plano das políticas públicas de reforma agrária. Só tem um detalhe, né? O governo anterior deu as terras, mas não deu as terras, porque não deu o documento das terras. Deu um terminho,
de concessão de uso chamado TCC, Termo de Concessão de Uso, para todos. E quem está efetivamente dando escrituras de todas essas terras é o governo atual. E aí eles criticam o governo atual, dizendo que o governo atual não fez nada, só está dando. Só está fazendo tudo, dando, né? É igual a questão da água no Nordeste. O governo anterior gastou bilhões para a transposição do rio e não transpôs o rio. Aí o governo atual vem, transpõe o rio, entrega a água para o povo do sertão. Aí o governo anterior fala, vocês não fizeram nada, nós fizemos tudo, vocês só entregaram a água. Ué, mas o que interessa é a entrega da água. Eu estou errado? Será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo campanha? Não, não estou. Estou constatando uma realidade. Por que o governo anterior não entregou, já que fez tão bem feito, já que foi tão longe? Né, em tanto tempo, né, 13 anos e meio, que não foi 13 anos e meio, né, pessoal? Foi 13 anos e meio, mais 2,5 do Temer foram 14, né? Fala que não é continuidade, foi tudo ali continuidade, tudo uma questão de um governo único, praticamente, né? Com a mesma ideologia. Aí não entregou as políticas públicas. Estamos falando de plano das políticas. Esse é o tema da aula. Plano das políticas. Designa, enfim, a política pública, ou seja, o processo pelo qual são elaborados e implementados os programas de ação pública, que é o que interessa à sociedade. Plano de ação das políticas públicas. Então, a decisão política ela corresponde a uma escolha entre o que fazer e o que não fazer. Entre a finalidade, o orçamento e a prioridade, toma-se uma decisão política. Anotem aí, decisão política. E política pública geralmente envolve mais do que uma decisão. Não é só uma decisão, uma política pública. Vamos baixar como o preço do combustível? É uma política pública. Agora, qual a decisão a ser tomada? Baixar o preço do combustível? Não, não é assim. Baixa o preço do combustível, não. Temos que fazer um plano. A estratégia é a energia. A tática é o combustível. E o operacional vai ser agir em que ponto? Redução de ICMS? Redução da PIS, COFINS, ICMS federal? Zerou. Agora, estadual, não consegue zerar, mas consegue baixar, consegue colocar um limite. Colocou. Aí veio o judiciário e falou, não, é ilegal. Cada governo cobra o que quiser. Tem essa guerra, prejudicando, mais uma vez, um povo. Mas existe um fundamento e eles argumentaram com o fundamento deles e está lá o fundamento. Né? Ok? Não estamos discutindo aqui política, estamos falando como funciona a política, né? E do ponto de vista funcional, do plano das políticas, né? É assim que funciona, né? Então esse é o operacional. Qual a outra forma de operacionalizar isso? Aí vem a questão da estatal, que quando dá prejuízo todos nós pagamos. E quando lucra, nem lucramos, nem nos beneficiamos. Onde é que está o lucro disso? Só para quem é acionista. Onde é que está o benefício? Seria a redução do combustível, não tem redução. Se não tem redução, não tem lucro, não tem benefício. Nunca tem lucro, nunca tem benefício. Não tem benefício nunca. O pré-sal é nosso. E o que eu ganho com isso? Uma banana eu ganho com pré-sal. Não ganho nada com pré-sal. Não tenho nada com pré-sal. Mas se tiver prejuízo, a sociedade paga a conta do prejuízo da estatal. Professor, você falou que paga a conta, mas você não explicou até agora como é que paga a conta. Esses altos impostos que nós pagamos, vai para onde? Tira-se do governo federal e injeta-se na estatal. O nosso dinheiro. E na hora de lucrar, nós não lucramos e nós não nos beneficiamos. Essa é a conta final. Não fecha. Sempre fecha. Fecha para os donos. Quem são os donos? Os acionistas minoritários. Aquela minoria que vira uma maioria. Quem são os minoritários? Empresas estrangeiras que têm altos lucros em cima da Petrobras. Empresas estrangeiras. E quem é o acionista majoritário? O governo. E o que o governo faz com o dinheiro deles? Reinveste na empresa para aumentar os lucros, para melhorar o rendimento, para melhorar a empresa, para funcionar. Para quê? Para nada. Mas não existe uma forma de benefício? Talvez exista, eu não conheço. Quem souber e puder indicar aqui no chat ou ao vivo ou pelo áudio, está aberto o áudio, está aberto o vídeo, está aberto o chat para dar esta argumentação contrária ao que está sendo dito aqui. Do contrário, né? Do contrário, permanecem esses argumentos, né, que eu falei agora,
que eu não sou unânime nem sou o dono da razão, mas me parece, né, na teoria, no plano das ideias, né, no plano das ideias, do idealismo, né, na fonte do saber da corrente idealista, né, do plano das ideias, aquele intocável, perfeito, maravilhoso, neste plano me parece que eu tenho razão, no plano das ideias. Tranquilo?